Esta mãe está sendo acusada em um caso que nos deixa sem palavras, e você também pode ficar sem palavras. O ex-proprietário dela descobriu dentro da casa, da qual a despejou, não apenas um bebê morto, mas, segundo relatos, um total de 3 bebês mortos. Segundo a WTAE, o vídeo levanta dúvidas sobre como isso ocorreu e o que a mãe diz aos investigadores, pois agora ela é acusada de assassinato. Este é o caso apresentado por Law and Crime. Sou Chris Stewart. Como alguém pode ser acusado do crime pelo qual uma mulher, nos arredores de Pittsburgh, está sendo acusada, está além da nossa compreensão. É impossível compreender, mas se torna ainda mais chocante quando você pensa no fato de que essa mulher era a mãe. E vamos analisar o que sabemos até agora nessa história incrivelmente perturbadora. Primeira suspeita, Jessica Motte, 38 anos. Na foto, ela aparece com o marido, Jacob Motte. Agora parece que os dois se casaram por volta de 2017, isso de acordo com fotos no Facebook. Nas redes sociais, vemos que Jessica aparenta ser mãe de 2 meninos. Segundo registros prisionais da Pensilvânia, Jacob Motte está preso atualmente. Ele começou a cumprir a sentença em janeiro deste ano. E eu vou falar mais sobre o que encontrei, relacionado ao histórico criminal dele, em apenas um momento. E como isso pode, potencialmente, influenciar o crime do qual sua esposa agora é acusada de cometer. De acordo com a WTAE, depois que Jacob foi preso, Jessica realmente se tornou uma mãe solteira. Ela criava os 2 meninos. Jessica se mudou para Cadogan Township, Pensilvânia, uma cidade de menos de 400 habitantes a 60 quilômetros ao nordeste de Pittsburgh. Ela trabalhava 50 horas por semana em um restaurante italiano próximo, mas não conseguia pagar as contas. O dono dela entregou o vídeo à WTAE mostrando Motte sendo despejada em 14 de agosto. Ela deixou roupas bagunçadas, gatos e móveis para trás. O proprietário encontrou algo para o qual ninguém estava preparado. Ele diz que também encontrou um bebê falecido, enrolado em um saco plástico dentro de um armário. O proprietário então chamou a polícia. Os investigadores revistaram a casa e, segundo a polícia, encontraram mais 2 bebês mortos escondidos em caixas no sótão. Solicitamos os registros do tribunal sobre o que Motte contou aos investigadores para verificarmos, mas, segundo a mídia local, ela admitiu ter dado à luz os 3 bebês encontrados mortos na casa. Ela também admitiu ter enrolado eles em plástico e escondido os corpos. A KDK, a televisão, está divulgando detalhes difíceis de comentar, mas considero importante abordar nesta história. Só estou avisando para você se preparar, pois Motte teria dito às autoridades que teve um dos bebês há cerca de 1 ano no vaso sanitário. Ela teria dito que podia ouvir o bebê fazendo barulhos. Então ela enrolou a criança em um cobertor até que o bebê parasse de fazer barulhos. Depois, colocou essa criança em um armário. Parece que essa é a criança que o proprietário encontrou quando estava limpando a casa. A Polícia Estadual da Pensilvânia não falou muito sobre esse caso, além de que Motte foi acusado de homicídio doloso e abuso de cadáver. No comunicado à imprensa, dizem que colaboram com a polícia e o legista locais na investigação. Podem surgir mais acusações neste caso. Assim que a autópsia for concluída, o promotor local ainda não comentou sobre o caso. Sobre Jacob, marido de Motte, segue o que sabemos do seu histórico criminal. Ele cumpre pena em uma penitenciária no oeste da Pensilvânia. O registro dele mostra que a sentença começou em janeiro deste ano. E eu encontrei este artigo de 2023 mencionando Jacob Motte no jornal local The Leader Times. Dizia que 2023 por 5 acusações, incluindo um crime de 3º grau, por colocar em risco o bem-estar de crianças. Ele também estava enfrentando acusação de contravenção de 1º grau por colocar em risco o bem-estar de crianças, contravenção por dirigir sob influência de álcool ou drogas, dirigir sob influência, comprometimento geral, dano a veículo ou propriedade não vigiada e dirigir com a carteira suspensa, que foi a 2ª infração dele, nesse quesito, de acordo com o jornal. Tudo isso vem de junho de 2023, quando a polícia de South Buffalo Township, na Pensilvânia, prendeu Jacob depois que ele supostamente
dirigiu embriagado com duas crianças pequenas no carro que acreditamos serem os dois meninos que mostrei para você no início desta história. Ele teria dado ré e batido na garagem de uma agência dos Correios local. O artigo afirma que ele estava de pijama. Ele mal conseguia ficar em pé porque estava supostamente bêbado. Segundo o jornal, Mott levou a esposa ao trabalho e estava levando os dois filhos para um jogo de T-ball. Ainda não se sabe se esse é o motivo de Jacob estar preso. Ele foi detido e respondeu por essas acusações criminais. Vizinhos de Jessica Mott disseram à KDKA que, após a morte dos 3 bebês encontrados em sua casa, seus filhos mais velhos, de 6 e 8 anos, passaram a ser cuidados por vários moradores da vizinhança que carecia de estrutura. Um vizinho disse que não fazia ideia de que Mott estava grávida. Agora, outro vizinho disse que o sistema de apoio para os meninos de Mott por parte da mãe deles praticamente não existia. Antes de voltar a este episódio de No Caso, precisamos falar rapidamente sobre um patrocinador importante. Aqui no Direito e Crime, somos sempre ocupados, então preciso me alimentar para manter a energia o dia todo. Muitos suplementos e barras para lanches rápidos podem ser confusos, com rótulos enganosos e ingredientes complicados. É por isso que eu realmente adoro nosso novo patrocinador, Equipe, e o que eles estão fazendo, porque eles têm a nutrição limpa em mente e priorizam sempre a comida de verdade, fonte transparente, testes independentes e sem toxinas ou aditivos ocultos. A barra Prime não é só mais uma barra de proteína, barra de superalimento feita de carne bovina, alimentada com capim e sabor de sobremesa. Em vez de xaropes artificiais e óleos de sementes, a equipe usa ingredientes funcionais reais, como 20 gramas de proteína de animais criados a pasto. E também tem tâmaras e mel, que ajudam a dar um sabor doce de verdade. Sempre deixo uma caixa por perto para quando quero doce. Você pode fazer o mesmo em equipefoods.com/onthecase. Vocês vão amar como essas barras são limpas e deliciosas. Serão indispensáveis para você e sua família. A Equipe tem uma promoção especial para meu público. Você pode clicar no link bem aqui ou ir diretamente para equipefoods.com/no caso. Use meu código promocional para 20% de desconto no primeiro pedido ou 35% na primeira assinatura. Agradecemos à Equipe por produzir a melhor barra e ser nossa parceira. Ainda não se sabe o motivo desse suposto crime. Novamente, há muitas perguntas agora. Temos só detalhes perturbadores e buscamos mais informações, mais testes. Estão sendo feitos novamente, o que significa que mais acusações podem estar a caminho. Converse conosco agora, direto da Pensilvânia Ocidental, com o ex-promotor e advogado de defesa, Matt Mangino. É sempre um prazer recebê-lo no Law and Crime. Sei que este caso é muito difícil. Muitos detalhes difíceis sobre o que foi achado nesta casa. 4 promotores no caso. Eles mantêm a suspeita sob custódia. Ela teria confessado um suposto assassinato ocorrido em sua casa. Uma criança que, segundo ela, deu à luz no vaso sanitário há cerca de 1 ano. O que mais precisam para processar o caso? Bem, vocês vão fazer uma autópsia e vão conseguir saber pela autópsia, sabe, se a criança, o bebê, nasceu com vida. De acordo com as declarações dela, a criança estava viva, se mexendo e fazendo alguns barulhos, e então ela tirou a criança do vaso sanitário e a enrolou em uma toalha até o bebê parar de se mexer. Então, sabe, eu ficaria ansioso para ver se há, sabe, água nos pulmões do bebê, sabe, por ter ficado no vaso sanitário, ou qualquer outra coisa que indicaria que realmente nasceu com vida, como ela disse em sua declaração. E isso é significativo porque, sabe, isso muda de abuso de cadáver ou algum tipo de aborto espontâneo para homicídio. E não importa quanto tempo esse bebê viveu, o fato de o bebê ter nascido com vida e ela não ter feito nada, ou realmente ter provocado a morte da criança, sabe? É homicídio. Sei disso porque outros 2 bebês também foram encontrados mortos no mesmo sótão.
Pelas descrições, parece uma situação semelhante. Um corpo encontrado em caixa plástica. Qual é o processo? Porque parece que ela só foi acusada de uma única acusação de assassinato até agora. E isso foi pelo bebê relacionado ao que ela admitiu. Quais os próximos passos para descobrir o que ocorreu com os outros 2 bebês e quais acusações ela pode enfrentar? Bem, antes de tudo, a questão seria, o grau de decomposição em relação aos outros 2 corpos de bebês que eles encontraram e se eles conseguiriam, através de uma autópsia nesses corpos, determinar a causa e a forma da morte. E, isso pode limitar a capacidade deles. Novamente, isso dependeria das declarações que ela fez em relação aos outros 2 corpos de bebês que foram encontrados em caixas, acho que no sótão da casa que ela alugava. Mas, Chris, infelizmente, isso não é tão incomum quanto pode parecer. É horrível, é assustador ouvir que encontraram 3 corpos de bebês em uma casa. Mas, o neonaticídio é uma mãe matando seu filho dentro de 24 horas após o nascimento. Isso ocorre frequentemente quando as pessoas tentam esconder a gravidez. Jovens que esconderam a gravidez e não querem lidar com os problemas que vêm com ser mãe e serem descobertas por suas famílias e outras pessoas. Mas isso não parece ser o caso aqui. Bom ponto, pois recentemente falamos sobre o caso da Lakin Snelling. De 21 anos, ela era estudante da Universidade de Kentucky e encontraram um corpo de bebê em seu apartamento fora do campus. Ela teria confessado ter dado à luz. Então, é um caso que tem algumas semelhanças com o que estamos lidando aqui, mas também, você sabe, ela já era mãe, a mãe aqui no oeste da Pensilvânia, e ela tem esses 2 meninos pequenos. O marido dela está preso. E então surgem questões de como isso pode acontecer, já que não acredito que ela tenha morado tanto tempo na casa. E só pela sua experiência, do lado da promotoria, quero dizer, em alguns desses casos, como as pessoas passam despercebidas, sendo que houve um vizinho que disse que não fazia ideia de que ela estava grávida. Em primeiro lugar, não sei se era caso de gêmeos ou trigêmeos, mas esconder tantos nascimentos parece muito incomum. Bem, certo, Chris. E embora, como mencionei há pouco, a gente veja isso especialmente com mães adolescentes que tentam esconder a gravidez e depois tentam esconder o nascimento. Essa é uma mulher de 39 anos que fez isso. Tem 2 filhos e, aparentemente, ela deu à luz pelo menos outros 3 bebês que estão mortos. E eu posso entender, e não sei os detalhes disso, mas se o marido dela está preso e ela está grávida, obviamente ela vai querer esconder isso do marido que está encarcerado. Então você vê algum tipo de motivo aí. Porque você não quer ser descoberto nessas circunstâncias. Mas também existe a questão do isolamento. Ela tem 2 filhos, o marido dela está na prisão. Ela não tem necessariamente ninguém a quem recorrer para ajudá-la com essa gravidez. E ela vê isso como uma alternativa a trazer mais uma criança para a família dela. Quer dizer, tudo isso é especulação, mas o que sabemos é que esse bebê, segundo ela, nasceu vivo e agora está morto. E ela é responsável de acordo com as próprias declarações dela. E as autópsias, e eu sei que estão sendo feitas agora, realmente serão um momento que vai mostrar para onde esse caso vai seguir. Ela, de muitas maneiras, confessou o assassinato. E se o que ela está dizendo for verdade, é exatamente isso que ela disse, porque o bebê estava fazendo barulhos. Ela enrolou o bebê em uma toalha até ele parar de fazer barulho. Isso é assassinato. Se você é um advogado de defesa que recebe ela como cliente, como você faz para montar
a melhor defesa possível para uma mulher acusada, não só de crimes graves, mas que parece que vai haver muitas provas fortes contra ela? Bem, sim. Quero dizer, ela está sendo acusada de homicídio em geral na Pensilvânia, o que realmente deixa em aberto todas as possibilidades, desde homicídio em primeiro grau, sabe, até homicídio culposo ou doloso. Então essa questão está realmente em aberto agora, apenas com base nessa acusação geral de homicídio. Vou analisar a saúde mental dela. Sabe, se eu estivesse defendendo ela, eu especialmente gostaria de fazer algumas avaliações para determinar como está o estado da saúde mental dela. Ela estava recebendo apoio na comunidade? Ela estava recebendo medicação para a saúde mental se precisasse? Sabe, ela estava isolada por toda essa situação de ter 2 filhos, trabalhar, ter o marido na prisão e realmente colocando ela em uma posição em que achava que sua situação era sem esperança e que não tinha outra alternativa. Isso não necessariamente anula a responsabilidade dela, mas pode atenuar a responsabilidade de alguém que está enfrentando uma acusação de homicídio em primeiro grau, em vez de terceiro grau ou até mesmo homicídio culposo. Então eu realmente focaria nela, na saúde dela, na saúde mental dela e em qualquer doença mental e em como todo esse cenário impactou a vida dela. Li que um vizinho disse que ela trabalhava 50 horas por semana no restaurante italiano da mesma rua. E isso é muito, sabe? Bem mais do que as 40 horas por semana que normalmente as pessoas fazem em um trabalho das 9 às 5. Então eu consigo ver o argumento que a defesa faria, tipo, essa era uma mulher que estava completamente sobrecarregada. Mas mesmo assim, se você tem 3 corpos de bebês na sua casa, e as fotos de dentro da casa mostram condições muito difíceis também. Qual seria a diferença se esse argumento tocasse o júri, comparado ao homicídio em primeiro grau, que pode resultar em prisão perpétua? Qual poderia ser o melhor resultado possível para ela? Bem, o melhor resultado possível seria algum crime menor, como eu disse, um homicídio de terceiro grau, que é matar com intenção maliciosa na Pensilvânia. Homicídio culposo é desrespeito e descuidado pela bem-estar de outra pessoa. Então, essas seriam as opções aqui. Acho que o que complica um pouco para ela é que isso já aconteceu pelo menos 3 vezes. E então, você pode entrar em um estado emocional de pânico porque está nessa circunstância que pode ser realmente prejudicial para você. Seu marido descobre. Ele está na cadeia. Agora você tem 3 filhos para cuidar e ainda trabalha 50 horas por semana. Mas você não pode ter esse mesmo tipo de pânico durante vários anos. Isso quase se tornou um modus operandi para ela. Se você olhar de perto, olha, você engravida, você não recebe nenhum cuidado, você dá à luz a criança em casa, coloca a criança em uma sacola e aí acabam as suas palavras. Isso vai tornar o problema de saúde mental dela um pouco mais difícil. E você olha as condições dentro da casa, havia vários gatos abandonados, principal preocupação do proprietário ao trocar as fechaduras. Ele vê a propriedade e móveis deixados, parece que ela só abandonou o local. E então ele acaba sentindo um cheiro estranho e é difícil falar sobre isso. Então ele encontra essa bolsa e acaba sendo algo para o qual ninguém estaria preparado para ver. Como as condições em que ela deixou a casa, sabendo que havia crianças de 6 e 8 anos ali, podem impactar esse julgamento. Isso pode influenciar um eventual julgamento por assassinato em relação aos bebês? Bem, eu não sei se isso necessariamente tem uma conexão direta com a conduta dela, mas no mínimo isso vai entrar como evidência enquanto os promotores constroem a base do caso deles e eles vão perceber que isso
Pode ser apenas a conduta de uma pessoa que realmente não se importa com as pessoas ao seu redor, não se importa consigo mesma, não se importa com os próprios filhos que teve e é insensível, amarga e infeliz o suficiente para simplesmente, intencionalmente tirar essas vidas depois que essas crianças nasceram. Eu ficaria ansioso para ver como os promotores usariam todo esse ambiente como uma forma de retratar a ré neste caso. Frequentemente discutimos, em histórias difíceis, o estado mental da pessoa ao supostamente cometer esses crimes. Quando se trata de uma alegação de insanidade, digamos que um advogado de defesa queira seguir por esse caminho com ela na Pensilvânia. O que eles teriam que provar para que isso fosse eficaz? Bem, na Pensilvânia, como na maioria dos estados, você precisa estar em uma situação em que não consegue distinguir a diferença entre o certo e o errado. Então, basicamente, uma defesa por insanidade, você chega e diz: ei, a polícia chega, você atirou no seu vizinho? Ah, sim, atirei no meu vizinho. Por quê? Porque ele é um alienígena tentando dominar o mundo. Eles não negam que apontaram uma arma e puxaram o gatilho, mas simplesmente não percebem e não conseguem compreender o fato de que essa pessoa não é um alienígena do espaço sideral. O que eles fizeram não foi para proteger o mundo ou os Estados Unidos. Isso se torna muito difícil. Então, retratar alguém como se não entendesse a diferença entre o certo e o errado é muito difícil. Então, deixe-me dar um exemplo que podemos aplicar a este caso. Então, digamos, ela está sofrendo com um problema de saúde mental tão grave que dá à luz a criança e simplesmente deixa a criança no banheiro, simplesmente deixa a criança no chão. Não, ela colocou a criança em uma bolsa e colocou a bolsa no sótão. Ela entende que o que fez foi errado, ou ela não teria tentado esconder o fato de que teve essas crianças e não as teria colocado em uma bolsa e em uma sacola e colocado elas no sótão ou colocado a outra criança que foi encontrada mais recentemente em uma bolsa e colocado no armário. Essa não é a maneira como alguém que sofre de um grave distúrbio mental age depois de cometer algum tipo de crime. E só para finalizar, Matt, eu sei que cada estado é um pouco diferente, às vezes, quando se trata dos próximos passos e de tudo isso. E agora ela está sendo mantida atrás das grades. Aparentemente, ela já foi entrevistada pelas autoridades e eles estão aguardando os resultados das autópsias. O que você espera que aconteça a seguir, em termos de audiências e, potencialmente, como seria o cronograma até chegar a um julgamento? Bem, o próximo passo seria o que chamamos de audiência preliminar, onde eles agendariam uma audiência de fiança, independentemente de isso já ter acontecido ou não. Não acredito que isso aconteceu, acho que ela foi presa ontem. Mas, no fim das contas, o próximo passo no processo após essa audiência preliminar seria uma audiência preliminar em que ela compareceria diante de um magistrado, juiz, e a promotoria apresentaria uma audiência de causa provável. Há informações suficientes aqui para que esse caso avance para o Tribunal de Causas Comuns, como são chamados na Pensilvânia, e, por fim, para um julgamento. Vamos ver como tudo isso se desenrola. Uma história muito triste do oeste da Pensilvânia. Advogado de defesa criminal e ex-promotor Matt Mangino, do oeste da Pensilvânia, obrigado por participar do Law and Crime. Obrigado, Chris. Isso é tudo para o On the Case, da Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou o Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.